Hoje vamos ver aqui aqueles jogos que nunca tiveram seus finais resolvidos e talvez nunca saberemos o que aconteceu de fato no final da história. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, ali perto dos anos 2000 era bem raro nós recebermos bons jogos de super-heróis baseados em filmes, mas em 2004 a coisa mudou e os fãs da Marvel receberam dois games que até hoje são considerados excelentes, que foi o Spider-Man 2 e o The Punisher, que é o jogo que a gente vai comentar agora. The Punisher, ou o jogo do Justiceiro como ficou conhecido aqui no Brasil, foi aclamado pela crítica e pelos jogadores por ser bem fiel à história do filme e por sentar a mão na violência sem dó. Pra vocês terem uma ideia, ele tinha uma mecânica de interrogatório onde você pode pegar os bandidos e sentava porrada neles, sem dó, usando todo tipo de coisa, desde janelas, trituradores de lixo e até mesmo a cadeira elétrica. Era um jogo casca grossa e todo mundo gostaria de ver uma sequência. Só que pra piorar, o jogo termina com um gostinho de quero mais, que futuramente seria a marca registrada dos filmes da Marvel. O jogo termina com uma cena pós-crédito onde o rei do crime jura vingança contra o Justiceiro e deixa bem claro pra gente que a porradaria iria comer solta no próximo game. Infelizmente, essa continuação nunca aconteceu e como os direitos dessas coisas expiram e a Evolution tá meio mal das pernas, é quase impossível que a gente veja uma continuação dessa história. É mais fácil fazer um jogo novo com uma história nova do que sair uma continuação, infelizmente. Não. Quem é fã de Star Wars e viveu a era do Play 2, com certeza deve se lembrar do lendário The Force Unleashed, um jogo onde a gente controlava um jovem aprendiz de ninguém menos do que o grande Darth Vader. O jogador passa quase o jogo inteiro trabalhando para esse grande Lorde do Mal, caçando Jedis, espancando velhinhas e coisa desse tipo. Mas no final você acaba sendo traído por ele sem dó nem piedade. O protagonista então se volta contra ele e termina esse primeiro jogo morrendo em uma luta épica contra o Palpatine. Luta essa que serve como início da famosa rebelião rebelde. É um final bem legal, mas como o primeiro jogo fez bastante sucesso, a LucasArts decidiu fazer uma continuação dele. E nela, o Darth Vader faz um clone desse seu antigo aprendiz e tenta domar o bichinho novamente. Mas esse clone sai do controle e acaba se rebelando contra o mestre e sai em uma jornada para recuperar as memórias do seu antigo eu. Porém, esse jogo não foi tão bom quanto o primeiro, mas o final dele é tão absurdo que todo mundo passou anos esperando por uma continuação. No final bom, o aprendiz vira simplesmente o pica das galáxias e por conta disso acaba conseguindo derrotar e capturar o Darth Vader, levando ele embora sob o domínio da rebelião. O jogo termina com o jogador levando o Lord Vader de nave para algum canto da galáxia, mas no último momento a câmera vira e mostra que a nave deles estava sendo perseguida por ninguém menos do que o Boba Fett, ou seja, tínhamos o Vader capturado e o Boba Fett prestes a entrar na história. O triste é que nós nunca mais vamos ver o final disso tudo porque o jogo não é considerado canônico e a LucasArts morreu faz anos. Então a chance desse game continuar a sua história é quase zero. Quando a gente fala de finais inacabados, um dos exemplos mais clássicos e tristes de todos é o jogo Mega Man Legends 2, um game lançado lá por volta dos anos 2000 que até hoje implora por uma continuação. Nesse jogo nós controlamos o personagem Mega Man Volnut, que está na busca de um tesouro antigo chamado de Motherlode, que é um tesouro que as lendas diziam poder oferecer energia infinita e mais um monte de coisas milagrosas. O nosso personagem encontra essa Motherlode, mas todas essas lendas eram na verdade um grande papo furado. E como sempre, esse negócio pode simplesmente matar todos os Carbons da Terra, que é como os humanos artificiais são chamados no universo de Mega Man. E pra impedir isso, o nosso personagem tem que viajar até o planeta Elysium pra derrotar a vilã, que estava prestes a ativar esse mecanismo. Mas depois da batalha, o nosso protagonista acaba ficando preso nesse planeta sem perspectiva de voltar pra casa. E o game termina com seus amigos preparando uma missão de resgate, mas isso só deveria acontecer no Mega Man Legends 3. O problema é que esse jogo foi cancelado, galera. E até hoje o Mega Man Volnut tá lá preso em Elysium sem perspectiva de voltar pra casa. Olha a sacanagem. E o Keiji Inafune, criador do jogo, já nem trabalha mais na Capcom. Então, meu amigo, esse jogo talvez nunca vai sair do papel. Isso não é justo! Half-Life Alyx é um jogo fantástico que ajudou a gente a sentir um gostinho do que a Valve ainda sabe fazer, mas mesmo assim ele não ajudou a responder as questões que vem fritando o cérebro dos jogadores há mais de uma década. O que aconteceu depois de Half-Life 2? Quem é mais novo talvez não saiba do que eu tô falando aqui, afinal já fazem 18 anos desde que Half-Life 2 foi lançado. Muitos de vocês nem eram nascidos nessa época, mas o fato é que Half-Life era a nata dos jogos de PC naquela época, e todo mundo esperava o lançamento de uma
sequência desse jogo com as expectativas lá em cima. Essa obra-prima termina com um final completamente aberto e emocionante, com a morte de um personagem importante e um longo caminho até que as coisas sejam realmente resolvidas. O planeta continua ferrado e tem alienígena pra todo lado, então você fica naquela vontade de jogar a continuação pra ver como a história desse universo vai acabar. Só que pra nossa tristeza, a Valve não parece muito afim de trazer essa continuação tão cedo. Ainda não existe nada confirmado sobre Half-Life 3 e como o jogo anterior já tem quase 20 anos de idade, já tá na hora da gente começar a aceitar que isso nunca vai acontecer, né? E lembrar também que a Valve não sabe contar até 3, né? Porque Portal terminou no 2, Left 4 Dead terminou no 2, Half-Life também aí terminou no 2, apesar de ter um spin-off aí, mas, né? Não é a continuação que a gente quer. Foi há 84 anos. O jogo que a gente vai ver aqui agora é um caso um pouco diferente do comum. Ele ganhou uma sequência, mas essa sequência é tão ruim, mas tão ruim, que não tem nada a ver com o jogo anterior e todo mundo prefere esquecer que ela existe, inclusive a Capcom. E eu tô falando aqui do Dino Crisis 2, o famoso Resident Evil de dinossauros. Assim como na franquia irmã dele, a Capcom também adorava viajar na maionese com o Dino Crisis. E como se os dinossauros já não fossem suficientes, o jogo também tem viagem no tempo para complicar ainda mais as coisas. Tudo gira em torno de uma energia nova que pode abrir portais no tempo e que também acaba saindo do controle e enchendo a linha de dinossauros. Mas o foco aqui são os personagens Dylan e a Regina, que são encarregados de investigar e tentar arrumar essa bagunça toda. No meio do caminho, os dois vão pro futuro e o Dylan acaba encontrando sua filha do futuro que nem sabia que ele tinha. Mas no final, ele e a filha meio que acabam morrendo e somente a Regina consegue viajar no tempo, com ela prometendo que vai voltar e dar um jeito de salvar os dois. É um baita de um final aberto e certamente existiam planos para que o terceiro jogo fosse baseado nesse retorno. O problema é que a Capcom endoidou completamente e fez Dino Crisis 3 se passar no espaço com dinossauros meio robóticos e história totalmente nada a ver. Além de não resolver aquele final, esse jogo lixo matou a franquia. Então eu acho bem improvável que a gente veja desenrolar dessa situação algum dia. Pelo menos gostaria de ver um remake, né? Passou da hora. Pena que vai demorar uns 450 milhões de anos. O Mario já tem a sua franquia de RPG há muito tempo, desde o Super Mario RPG lá do Super Nintendo. Mas mesmo com muitos pedidos, o nosso querido Sonic só foi ganhar o seu jogo de RPG em 2008 com o lançamento do jogo Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. Quem foi o responsável por esse game foi o pessoal da BioWare, um estúdio que é craque em criar RPGs. Então esse Sonic é um jogo muito bom. Ele gira em torno de uma história bem complexa, que envolve o sequestro do Knuckles, o aparecimento das Esmeraldas do Caos e até 2 dimensões paralelas. É uma grande viagem na maionese, no bom sentido. Então quem jogou o game aproveitou bastante. O grande problema aqui é que esse é um daqueles jogos que termina bem no meio da ação, com o jogo acabando com o Dr. Eggman, dono de um verdadeiro império na Terra, e os protagonistas se preparando para lutar contra ele novamente. A tela final do jogo tem até um The End com interrogação escrito como se fosse uma pergunta, dando todas as pistas de que esse jogo deveria ter uma continuação para resolver essa história. O problema é que depois desse jogo, a BioWare acabou sendo comprada pela EA, e como o jogo não tinha sido um sucesso muito grande, ela preferiu cancelar a continuação e deixar o final desse jogo em aberto para sempre. Olha a sacanagem. Mas e aí, você lembra de algum outro jogo que teve o final em aberto que até hoje não foi resolvido e todo mundo espera por uma continuação? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de fortalecer com seu joinha e inscreva-se no canal, que isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdo como esse pra vocês. E dá uma olhada nesse vídeo aqui onde eu falo pra vocês os jogos que merecem receber uma continuação. Você vai curtir. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.